E se aprofundamos nas raízes do conhecimento sobre o cristianismo e descobrimos as falhas pela Igreja Católica em deturpar os pergaminhos, papiros e codes para a criação da Bíblia. O significado de Bíblia é biblioteca, conjunto de livros canônicos. Você sempre mal interpreta nós que abordamos os temas dos nomes Senhor, Jesus, Deus, Amém, com pronúncias pagãs e nomes atribuídos aos ídolos da Grécia. Acha que, porque todo aquele que aborda isto se tornou um apóstata da fé, são acostumados a usar passagens bíblicas fora de contexto, como por exemplo 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. No caso, o apostata dos fins dos tempos. Não somos nós que refutamos a mentira imposta por Roma ao mundo, Jesus e Deus. O apostata aconteceu lá atrás, no 4º ano, no Concílio de Nicéia. O que acontece na discordância e escândalo do assunto na grande massa que se diz ou se considera cristã é que desconhece as raízes de sua crença. Muitos fazem uma mistura de confusões, porque o que aborda é sobre o cristianismo religioso, religião, e nada tem a ver com o Evangelho. Daí usam Gálatas 1, versículo 8, que diz: ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Eu não falo de evangelho, eu falo de cristianismo paganizado. Não misturem. Apostata não sou eu e tantos outros youtubers que abordamos os nomes originais em hebreu, Ial e Yahusha. Apostatas são e foram os sacerdotes que o Machia batia de frente, o chamando de sepulcro caiados, e que anos mais tarde criariam a Bíblia. Saiba diferenciar os manuscritos sagrados, os pergaminhos, os códices e os papiros de uma Bíblia. A Bíblia contém porcentagem dos papiros sagrados, mas não é toda sagrada. Ela foi elaborada pelos mesmos que mataram o Salvador e os seus santos na Aquisição. Como irá se cumprir Salmos 24, verso 4? Por limpo de mão e puro de coração, se ela matou e promoveu a morte de tantos. A Bíblia contém diversas ramificações de culturas e crenças ao redor da época. Se você pesquisar sobre a história de Gilgamesh, vai ver a mesma história de Noé e o dilúvio. O Hércules da mitologia é praticamente o mesmo Sansão. Jesus se atribui ao nome Tammuz, Deus atribui a Zeus. Por favor, meus irmãos, saibam diferenciar Deus do Altíssimo Yod-Rei, Vav-Rei. Tem muita gente fazendo confusão e não sabem diferenciar. O Deus da Bíblia foi criado pelo catolicismo romano e é atribuído aos ídolos Zeus da Grécia, com a mistura de Mitra, o Deus Sol. Se você crê, glorifica e professa a Deus, então você crê em Zeus. Está adorando Zeus da Pérsia, Grécia. Prove que Zeus existe. O templo dele sim existiu em Roma. Quando eu refuto o nome chamado Jesus e o título Deus, pessoas que desconhecem as raízes e os fatos do governador Constantino